Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o João e hoje inicia-se mais um primeiro episódio do nosso glorioso podcast sobre história e geopolítica. É algo que eu estudei bastante esse ano e conhecimento a gente tem que espalhar, a gente tem que sempre tentar contaminar, no sentido bom da palavra, conhecimento para as outras pessoas. Então, espero que vocês estejam comigo toda terça, às 7 da noite, tem episódio novo e assuntos variados. Podemos falar de Europa, de América, de Ásia, mas no caso hoje a gente fala do Oriente Médio, que faz parte da Ásia, de um país específico do Oriente Médio, o Irã, com as suas revoltas que vêm acontecendo recentemente. O Irã, o Irã hoje é um país do que conhecemos como Oriente Médio, uma região que engloba a Península Arábica, engloba o Irã e engloba o Egito. Mas é uma região bem diversa, porque o Irã não é um país de origem árabe, o Irã é um país de origem persa, o Egito é um país de origem africana. Enfim, cada povo tem a sua variação, mas sempre a diferenciação entre árabe e muçulmano, que cada um acho que é a mesma coisa e tal, mas não é. Bem assim, árabe é quem nasce na Península Arábica, que hoje engloba países como a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iêmen, o Omã, o Catar, os Emirados Árabes e o Bahrein. Muçulmano ou islâmico é quem é adepto do islamismo, uma religião. Então, o árabe pode ser. Os árabes, em sua maioria, são islâmicos. Só que nem todo árabe é islâmico. Existe árabe judeu, árabe cristão, árabe que representa que. Árabe que é de qualquer religião. O muçulmano é quem é adepto do islamismo. Ele pode ser árabe, mas pode ser persa, no caso do Irã, pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser europeu. O Irã é um país de origem persa. Não à toa, o Irã era o antigo Império Persa, que apenas mudou de nome durante o século XX. E o Irã é um país com a maioria xiita do islamismo. O islamismo tem duas principais vertentes, o xiismo e o sunismo. Eu não sei se é os sunitas e xiitas. E o Irã é de maioria xiita, que é a minoria entre os muçulmanos. Mas sobre o Irã no século XX, que originou até a Revolução Iraniana, e o Irã que influencia nas revoltas atualmente. O Irã até 1921 era comandado pela dinastia Qajar, até que sofreram um golpe de Estado por conta de não controlar muito bem o país durante a Primeira Guerra Mundial. Esse golpe de Estado foi apoiado pelos britânicos, e com a ajuda dos britânicos é instaurada a dinastia Pahlavi, com Reza Khan sendo o seu líder, sendo o seu Shah. O Shah é o líder do Irã, é o líder político, o líder máximo do Irã durante a dinastia Pahlavi. E o Reza Khan, ele estabeleceu algumas coisas. Primeiro, uma mudança social, educacional, cultural no Irã, tentando aproximar esses fatores mais próximos do Ocidente. E também, no ano de 1936, ele pediu para que os países eles reconhecessem o Irã agora como Irã e não mais como Pérsia. Mas por que os britânicos apoiaram o golpe de Estado? Em 1906 foi achado petróleo no Irã. O petróleo é algo recente e o petróleo é algo que dá muito dinheiro e é algo muito valioso nas atualidades. E o Irã é a quarta maior reserva de petróleo do mundo. E por meio de uma empresa, os britânicos conseguiram o monopólio do petróleo no Irã. Por isso que eles queriam que o governo iraniano fosse pró-Inglaterra, pró-Reino Unido, para que os colaborassem na venda, na exportação de petróleo para os britânicos. O Shah Reza Khan ele dura até 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, em que diziam que ele tinha alguma simpatia nazista. E aí tiram ele do poder, forçam ele a abdicar
em favor do seu filho, o novo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Durante o período do Reza Pahlavi, o Irã continuou a sua ocidentalização. Só que, no ano de 1951, era eleito no Irã Mossadegh como primeiro-ministro. O Mossadegh, ele tinha a ideia de nacionalizar o petróleo iraniano. Ou seja, o petróleo que o Irã produzia, que retirava do mar, ele era usado para bens próprios e não exportado. Obviamente, essa atitude revoltou os britânicos, que quiseram tirar ele do poder. E com a ajuda dos Estados Unidos, conseguiram tirar o Mossadegh em 1953, dando mais poder ainda para o Shah. Os Estados Unidos, pouco tempo antes, tinha começado a Guerra Fria. E os Estados Unidos queriam ter seus aliados, principalmente nessa região, já que países vizinhos não tinham muito se aliado, não tinham se aliado aos Estados Unidos, ou no caso do Afeganistão, era muito aliado à União Soviética. Então ter um país ali era muito importante, um país parceiro. E o Irã era essa oportunidade que os Estados Unidos enxergou. E aí, pelos próximos anos, durante o governo do Shah Reza Pahlavi, o Irã era muito amigo dos Estados Unidos. As tensões que tem hoje não parece que não fizeram parecer que eles eram melhores amigos há alguns anos atrás, já que nem há muito tempo assim. Mas durante o governo do Reza Pahlavi, o país continuava pobre. A economia melhorou um pouco por conta do aumento do preço do petróleo, mas enfim, a qualidade de vida só aumentou para a elite, classe média, classe baixa, classe pobre. Todo mundo continuava na mesma. Isso obviamente causa insatisfações. E aí, a Revolução Iraniana, que só foi ocorrer em 1969, ela teve alguns grupos que já começaram a se manifestar desde a década de 60. O grupo dos religiosos, no caso, com seu principal líder, o Ruhollah Khomeini. O grupo dos marxistas, dos comunistas, que não tiveram muita força, mas que foi um grupo que ajudou na Revolução. Mas quem foi o Khomeini? O Khomeini, Ruhollah Khomeini, podemos dizer que ele é um ayatollah. Então, muita gente chama ele de Ayatollah Khomeini. O Ayatollah, ele é um líder, é um mestre religioso do islamismo xiita. Existem vários ayatollahs, só que o Khomeini foi quem mais se destacou, quem mais atacou o governo, e que por conta disso ele foi preso, ele depois de solto foi exilado, foi deportado, viveu uns anos nos outros países. Para tentar amenizar, melhorar a situação do país, o Shah ele tenta algumas reformas que elas são conhecidas como Revolução Branca. Algumas reformas que, por exemplo, davam direito de voto, de participação política às mulheres. O que, obviamente, não foi aceito pelos que acreditavam que o Irã tinha que ser um país redigido pelos religiosos, pelos líderes islâmicos. Mesmo com a Revolução Branca, a situação no Irã não melhorou, as manifestações continuaram, a polícia secreta do Irã ela continuava matando pessoas, continuava perseguindo opositores, o governo era muito impopular, muitos diziam que era um governo apenas para os americanos, apenas voltado para agradar os Estados Unidos da América. Até que em 78, que podemos dizer que inicia a Revolução, há muitos massacres, mas o governo cada vez mais vai perdendo força, até que o Shah ele sai do país, vai para os Estados Unidos, e aí o Khomeini volta do seu exílio, assume o poder e instaura em 1979 a República Islâmica do Irã, uma república teocrática. Mas como funciona uma república teocrática? Uma república, você tem presidente, você tem primeiro-ministro, você tem parlamento. Só que acima de tudo e de todos está o Ayatollah. Por ser uma república islâmica e até radical, uma ditadura, eles se baseiam, o seu código de leis é baseado na Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas que estão no Alcorão. Então, por exemplo, se o ladrão roubar, corta a mão dele.
mulher adulta era apedrejada. Se as mulheres eram obrigadas a usar o hijab. E como no caso, a Mahsa Amini, a moça que morreu recentemente não usou, ela foi morta pela polícia moral e iniciou toda essa revolução, podemos dizer revolução, mas revoltas ainda no Irã. O Khomeini morreu em 89 e desde lá o atual líder, o atual ayatollah do Irã é o Ali Khamenei, que está até hoje. As revoltas no Irã elas vêm aumentando cada vez mais, vêm se tornando cada vez mais violentas, com o governo reprimindo-as. E tem um fator aí que eu acho que é muito importante a gente citar, que a Mahsa Amini, que foi morta por conta do hijab, ela era curda. Há vários grupos separatistas no Irã. Um deles é os curdos, que não é só no Irã. Os curdos, podemos dizer que é o maior povo sem terra, é o maior povo sem uma nação no mundo. Os curdos, eles vivem, basicamente, eles vivem em 4 países. Turquia, Síria, Iraque e Irã. Dentre esses países há mais de 40 milhões de curdos. Na verdade, há um pouco mais de 30, que os curdos não estão em todos, só nesses países. Tem vários outros lugares no mundo. Mas os curdos sempre lutam, desde o final da Segunda Guerra, pelo seu país próprio, que foi prometido pelas potências europeias, mas que não foi concedido por conta da guerra de independência da Turquia. Um assunto para outro podcast. Mas as mulheres têm muita força no Irã, por alguns motivos. Em 2012, na verdade 2011, inicia-se a Guerra Civil da Síria. Eu não vou me aprofundar muito em Guerra da Síria, mas basicamente na Guerra da Síria você tem 4 lados lutando: as forças do governo, as forças do povo, os curdos e o Estado Islâmico, um grupo terrorista. O principal inimigo dos curdos é o Estado Islâmico, mas é também as forças do governo. Os curdos criaram em 2012 um grupo chamado Yekineyen Parastinadim. Esse grupo, na língua curda, eu não sei falar curdo, é um grupo de mulheres, um grupo militar de mulheres. Durante a Guerra Civil da Síria, que ainda está acontecendo, muito no início o Estado Islâmico, ele usava as mulheres como escravas sexuais, como prisioneiras de guerra, enfim, para tentar atacar os curdos. E aí desde então os curdos criaram um grupo militar feminino, que as mulheres treinam com armas e que elas vão para a luta olho a olho com o Estado Islâmico. Hoje tem algumas regiões, principalmente do norte da Síria, que é a região de Rojava. Essa região ela é controlada pelos curdos, ela é uma região autônoma da Síria e que foi muito atacada, que é muito atacada durante a Guerra Civil. E as mulheres são as principais que controlam essa região. Elas têm muito poder político, têm muito poder militar, têm muito poder sobre a região. Então, quando uma curda ela é morta na parte norte do Irã, na parte curda do Irã, obviamente elas vão se revoltar, porque elas têm força, elas têm poder, e muitos dos curdos eles ficam transitando de países. Então, muitos dos curdos que estão no Irã, quando eles são atacados, eles vão para o Iraque. Quando eles estão no Iraque, são atacados, vão para a Síria. Aí vão para a Turquia. E aí ficam alternando entre esses países. Tanto que um dos primeiros ataques do Irã, logo após o início, foi na parte curda do Iraque. Que o Iraque não tem autonomia. Então, as revoltas hoje no Irã, elas se espalharam pelo país inteiro, já não mais estão nas regiões curdas. O governo iraniano, enfim, tenta reprimir o máximo com o uso de força. Vamos ver no que vai dar, né? É muito cedo ainda para cravar qualquer coisa. A guerra da Ucrânia achavam que ia ser a terceira guerra mundial. E agora sabe que não deve ser bem assim. Então, vamos ver o que o futuro nos espera.